Função, domínio e condição de existência. Essa é uma aula bem prática, até porque eu dividi em 3 situações que as provas podem te perguntar. Como assim domínio e condição de existência? Anote. Quando você tem uma função que tem uma variável no denominador, por exemplo, uma função f de x igual a 1 sobre x. Para que a gente garanta a existência dessa função, precisamos analisar se esse x pode ser qualquer valor. Por quê? Se você tem, por exemplo, 1 sobre 0, você tem um valor indefinido. E se você tem 0 sobre 0, você tem uma indeterminação. Então, observe que o nosso denominador não pode ser 0. Ou seja, o domínio dessa função, que é o conjunto que vai representar os valores de x, que podem entrar no lugar de x e assumir o valor de x. Esse domínio, ele vai ter que ser qualquer valor real, qualquer número real, mas não pode ser quem? O 0. Então, nós podemos escrever da seguinte forma, família. Podemos dizer que o domínio da nossa função é x pertencente ao conjunto dos reais, tal que x diferente de 0. Pegou o código? Então, nós podemos fazer um exemplo mais sofisticado, onde a questão, por exemplo, te entrega uma função do seguinte tipo: f de x igual a 1 sobre x menos 4. Então, aqui, para encontrar o seu domínio, o que você vai fazer é simples. Você vai dizer que x menos 4 tem que ser diferente de 0. Você vai passar o menos 4 para o outro lado, e esse menos 4 vai para o outro lado como sendo 4. Então, veja que o seu domínio vai ser x pertencente ao conjunto dos reais, ou seja, qualquer número real, tal que x seja diferente de 4. Por que que o x tem que ser diferente de 4? Observe que essa função ela não vai estar definida para
x igual a 4, porque você vai ficar com 1 sobre 4 menos 4, que é 1 sobre 0. Ou seja, um valor indefinido. Não conseguimos definir esse valor. Então, esse vai ser o domínio dessa função. Agora você pode ter uma situação de uma variável dentro de uma raiz quadrada. É um outro caso clássico. Observe que você tem uma situação onde f de x é igual a raiz quadrada de x. Poderia ser uma raiz de índice 4, uma raiz de índice 6. Para esse caso, o índice tem que ser o número par. E eu vou mostrar o porquê. A raiz quadrada de menos 4 não pertence aos reais. A raiz quadrada do menos 4 não pertence ao conjunto dos reais. Por quê? Você não tem nenhum número que ao quadrado seja igual a menos 4. Isso vai ser um número complexo que está fora do contexto dos reais. E como estamos falando de funções reais, funções que vão trabalhar com números reais, a gente vai precisar criar essa condição de existência. Agora, apenas fazendo uma observação, se você tem a raiz cúbica do menos 8, você tem o menos 2. Então, observe que o índice aqui foi um número ímpar, e nesse caso, eu não tive problema. Então, é importante você se atentar a isso. Aqui é quando a variável está, por exemplo, dentro de uma raiz quadrada, em que o índice é 2. Então, olha só, você já percebeu que o conteúdo que vai estar dentro da raiz não pode ser negativo. Então, esse domínio vai ser x pertencente a R, tal que x seja maior ou igual a zero. Pode ser zero? Pode ser zero. Raiz quadrada de zero é zero. Agora, é importante você entender o seguinte: se você tem, por exemplo, f de x igual a raiz cúbica de x, nesse caso, o domínio vai ser qualquer número real. Nesse caso, como o índice é um número ímpar, você não vai ter problema. Na paz, mas já te digo que o que mais aparece é raiz quadrada. Podemos fazer um exemplo um pouco mais sofisticado. Posso colocar f de x igual a
raiz quadrada de x mais 4. E agora você vai dizer que x mais 4 é maior ou igual a zero. Eu resolvo como se fosse uma equação. Dessa forma, eu passo o 4 para o outro lado, e esse 4 vai menos 4. Então, observe que esse x ele tem que ser maior ou igual a menos 4. Se esse x for menos 5, já vai ter treta, porque menos 5 mais 4, menos 1. E dentro do universo dos reais, eu não vou ter a raiz quadrada do menos 1. Então, o nosso domínio, para esse caso, vai ser x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual ao menos 4. Maravilha! Agora a brincadeira fica mais interessante. Variável dentro da raiz quadrada e no denominador. Ou seja, se você tem, por exemplo, f de x igual a 1 sobre raiz quadrada de x. Nesse caso, a gente vai precisar obedecer as duas restrições ao mesmo tempo. Então, aqui o seu domínio vai ser x pertencente aos reais. Observe que, pelo fato de estar no denominador, não pode ser igual a zero. Dentro da raiz quadrada, não pode ser negativo. Mas poderia ser igual a zero. Ah, mas se está no denominador, não pode ser igual a zero. Então, temos que respeitar as duas condições ao mesmo tempo. Então, x tem que ser maior que zero e não maior ou igual. Excelente. Podemos fazer um exemplo mais elaborado. Eu posso colocar f de x igual a 1 sobre a raiz quadrada de x menos 3. Você já sabe que esse x menos 3 tem que ser maior que zero. Passa o menos 3 para o outro lado. Sendo assim, x vai ser maior que 3. Eu passei o menos 3 para o outro lado. E ficamos com mais 3. Então, esse domínio é x pertencente aos reais, tal que esse x seja maior que 3. Porque, observe, se esse x for igual a 3, você vai ficar com 1 sobre raiz quadrada de 3 menos 3, que é a raiz quadrada de zero, que é zero, e 1 sobre zero não pode. Se esse x for menor que 3, por exemplo, 2,
você vai ter ali embaixo no denominador 2 menos 3 menos 1. E a raiz quadrada de menos 1 também não vai rolar. Dessa forma, o x tem que ser maior que 3. E esse vai ser o domínio da nossa função. Então, perceba que, em alguns casos, a questão já vai te falar qual é o domínio. Em outros casos, a questão vai pedir para você encontrar o domínio da função.